E o inverno continua, mas nós três estamos que nem um vulcão, calientes. Estamos quentes para enfrentar sintonia elevada. Meninas, eu estou fazendo academia tem 3 semanas para ver se eu mudo a minha sintonia muscular. Agora, a sintonia mental, só Deus sabe. Boa noite, Mirinha. Boa noite, Verônica. Boa noite, internautas. Que as bênçãos de Jesus te envolvam onde quer que você esteja, seu lar, seus familiares, e juntos possamos avançar em mais um encontro com Manuel Filomeno de Miranda, neste livro que é o Reencontro com a Vida. Hoje, capítulo 7º, 3 de agosto de 2023. Mês da ventania, mês de agosto. Quando eu era pequena, minha avó falava: Bambino, carrega uma bolsa com um tijolo dentro, que senão o vento te carrega. De tão magro que eu era. Foi ontem mesmo. Mas vamos lá. Meninas, quem começa? Eu começo. Pode começar. Boa noite aos queridos internautas. Vamos fazer a leitura da mensagem número 131 do livro Minutos de Sabedoria do Torres Pastorino, onde ele nos diz: Quando você encontrar trevas diante de si, não esbraveje contra elas. Ao contrário, procure acender uma luz. Quando alguém errar, não o condene nem ataque. Acenda uma pequenina luz diante dele com seu exemplo. Nada melhor existe para ajudar aos outros do que mantermos nossa luz acesa, servindo nosso exemplo de farol para guiar o próximo. Mostramos-lhes o caminho da subida. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre querido, estamos muito agradecidos por podermos fazer parte deste estudo, podermos aprender a cada dia mais, Senhor, as lições daquilo que vai fazer com que a gente consiga se transformar. É através do estudo que chegamos ao autoconhecimento. Por isso, Senhor, agradecemos essa oportunidade. Rogamos as suas bênçãos em favor de todos os internautas, em favor de todas as pessoas que necessitam muito de Ti, Senhor. Abençoe o nosso Fernando Emílio, ausente por motivos justos. Abençoe a todas as criaturas que rogam pelo seu amparo e pela sua proteção. Fica conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Duas palavras iniciais. Boa noite, amigos queridos. É uma alegria a gente estar aqui. Vamos mais um capítulo e hoje sintonia elevada. Será que a gente tem isso? Não, não, ter tem. O difícil, o desafio não é ter, é manter. Ah, Tá? pois é. Verônica, suas palavras iniciais. Filomeno vem mais uma vez dar uma cutucada na gente. Vamos abrir os olhos aí para elevar essa sintonia. O capítulo começa com a seguinte frase: Nas atividades mediúnicas da noite de 5 de julho de 2001, em Salvador, o número de entidades sofredoras atendidas pelos benfeitores foi expressivo, e todas saíram consoladas e confiantes. Ao término da reunião, o benfeitor, que é o Manuel Filomeno de Miranda, escreveu a seguinte página, capítulo 7, Sintonia Elevada. Quem começa? Eu começo. Então, ele começa o capítulo falando: Toda e qualquer concentração mental emite vibrações equivalentes ao teor de que se reveste o pensamento em fixação. Pensamentos positivos geram vibrações positivas. Pensamentos negativos, vibrações negativas. Não tem como modificar. Conforme o conteúdo, o que está dentro deste pensamento, direciona-se para campo semelhante com o qual sintoniza, passando a aurir energia correspondente que lhe aumenta a capacidade de irradiação. Tudo que Ou eu, seja, tudo que eu alimento cresce e fortalece. Está no livro Perdão Gera Saúde. isso mesmo. O pensamento ele emite e ele também absorve energias. E essa relação de emitir e de absorver é que nós chamamos de sintonia.
sempre na mesma frequência. Então, essa sintonia será elevada ou será inferior, dependendo de quê? Do conteúdo desse pensamento. Não tem como emitir um pensamento negativo e receber um positivo, porque tem que estar na mesma sintonia, na mesma frequência, na mesma vibração, para que haja, né, uma homogeneização ali de sentimentos, de pensamentos, e a gente possa ser envolvido nessas energias. E em face de tal resultado, o homem lúcido edifica-se mediante o cultivo de ideias elevadas, graças às quais afina-se com as fontes inexauríveis da vida. Estando, então, equilibrada, a criatura vai promover uma absorção de boas energias, porque ela está em equilíbrio, ela está emitindo essas energias, consequentemente, é o que ela consegue absorver também nessa sintonia. E isso vai permitir que haja uma qualidade salutar que vai ser emitido e recebido, e, claro, distribuída pelo organismo, tanto pelo organismo físico quanto pelo organismo perispiritual. E se essas energias são de boas qualidades, vai receber essas energias salutares, o que vai acontecer? Vai ter uma promoção de harmonia e de bem-estar. Então, a criatura, o indivíduo, vai sentir um bem-estar, tanto físico como espiritual. E constituindo esse mundo, esse parágrafo todo, Falcone, eu vou precisar de que você explique, porque eu não consegui entender bem o que ele quis dizer. Constituindo esse mundo causal uma realidade caracterizada pela energia pura, quando lhe chegam emissões mentais significativas, estabelece-se o contato provedor de bênçãos que se derramam na direção da antena psíquica emissora da onda. Desmembra isso aí para gente. Muito fácil. Durante 26 anos eu fiquei na Rádio Solar. Agora eu estou na Rádio 93 FM. Toda quarta-feira, das 11h30 ao meio-dia. Ali eu estou dentro de uma estação transmissora. Você, na sua casa, no seu carro, está numa estação receptora. As duas estão ligadas pelas ondas Hertz, pelas ondas do rádio. Nós, encarnados e desencarnados, estamos vivendo nos mesmos ambientes, mas em frequências diferentes. Então, eu, que sou uma antena emissora de onda, eu sou a rádio, eu estou numa estação transmissora. Você, na sua casa, está numa receptora. Mas nós, seres humanos, nós, espíritos, somos transceptores. Eu olhei para a Mirinha e disse assim, não gosto dela. Como é que tá, Mirinha? Tudo bem com você, amor? A boca está falando uma coisa, mas é a vibração que eu estou vibrando que eu não gosto da Mirinha. Que tipo de onda eu vou receber do plano espiritual? Semelhante. Semelhante. Então, o que acontece? Eu tenho dito, porque Mateus tem repetido muito isso, nem que seja para levar vantagem, pensa mais no bem, fala mais no bem, age mais no bem. Ele tem repetido isso muitas vezes. Nós estamos, então, debaixo de emissões mentais significativas, tanto de polaridade nobre como de polaridade pobre, tanto de polaridade positiva como de polaridade negativa. Estão derramando sobre a Terra, estão derramando sobre a Terra, estão derramando sobre a Terra. Agora, eu escolho, igual num restaurante self-service. Eu estou com um prato na mão, com dinheiro no bolso. Eu posso pegar uma comida dentro das minhas necessidades, seja em qualidade ou quantidade, como eu posso encher o prato de comida inconveniente. Pensamento é comida. Pensamento é comida. Quando eu faço fofoca, maledicência, tem espírito se alimentando dessas emissões mentais minhas e me retroalimentando para eu continuar fazendo mais, para ele ter pasto para comer. Deu para entender? Então, nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado com o que pensamos. A nossa força está aqui dentro. Neurônios no cérebro e neurônios no coração. Por isso Jesus diz, fala a boca daquilo que o coração está cheio. E já está que 24... vamos receber, Outra coisa, acordada e dormindo. Você é uma estação transceptora. Eu sou, Mirinha é, todo mundo é.
Mas Como se estou fosse uma nem grande aí. antena, né? Ó, eu vou relaxar, vou assistir um Ah, filme pornográfico, vou assistir um filme de violência. Ok. Você vai para a cama com quem depois? Vai na segunda-feira, assiste uma palestra, toma passe, tudo direitinho, água fluidificada, vai para casa e assiste o Exterminador do Futuro. não tem Você como vai, você ficar vai, imune. vai para a cama com quem? Com Arnold Não tem. Schwarzenegger. É. Não tem como se desassociar disso, Aí né? vamos ter um exemplo. Você está descendo na rua Alfa, passa alguém, te cumprimenta. Bom dia, Verônica. Bom dia. Vibração positiva. Passa alguém que mexe com o seu sensorial na área da sexualidade. Como é que faz? Você não encostou na pessoa, não falou nada, mas você vibrou. Baixou o padrão vibratório. Passa alguém que você não gosta, a pessoa nem te viu. Diz assim, fofoqueiro, desgraçado. Pronto, baixou o padrão vibracional. Por isso Jesus diz: olhai, orai e vigiai. Principalmente em coisas que nós achamos que são insignificantes, né? Que não vai provocar grandes terremotos. E olha aí. Uma fagulha causa uma explosão. Ó, e ele continua dizendo: desse magnificente campo de superior organização procedem as admiráveis conquistas do pensamento humano, que se materializam nas diferentes áreas da ciência, da arte, da filosofia, da religião, dos empreendimentos grandiosos que promovem as criaturas e a humanidade. Então, essas conquistas em várias áreas, como ele está dizendo aqui, têm a sua origem nesse pensamento superior. Por quê? Porque é a materialização do belo que vem do alto, que inspira Sim, esses espíritos que estão nessa sintonia para a promoção dessas artes todas. O espírito do maestro Rossini, né, que foi um compositor daquela ópera famosa, O Barbeiro de Sevilha, ele afirma numa comunicação que está lá no livro Obras Póstumas, a respeito disso. Ele diz assim: a alma virtuosa que tem a paixão do bem, do belo, do grande, e que adquiriu a harmonia, produzirá obras-primas capazes de penetrar as almas mais blindadas e comovê-las. Então, ele está mostrando para a gente que essa alma que se predispõe a aurir do que é superior, do que é belo, do que é bonito, ele vai acabar produzindo aquilo ali, e essa produção vai conseguir até mesmo quebrar a blindagem de criaturas mais resistentes e tocá-las, comovê-las. Achei isso tão bonito que ele fala. onda Daí a sonora. importância. Daí a importância. Por isso que muitas dessas músicas, né, Falcone, nos elevam quando a gente escuta. Ou uma obra de arte, um livro bem escrito. Então, como você falou, tem essas produções nobres e tem as pobres. Como que as nobres nos elevam, né, espiritualmente, inclusive com esse contato com a espiritualidade amiga. E é claro, se a gente está numa conexão dessa, só poderá produzir coisas boas. Isso vai ser muito importante. E ele continua dizendo: reflexos do amor, essas regiões felizes frequentemente são alcançadas por todos aqueles que aspiram ao bem, à harmonia e à felicidade. No conceito do Mestre Jesus, quando se referindo às muitas moradas na casa do Pai, constatam-se não somente os mundos materiais que pululam no cosmo, como também essas esferas espirituais eminentemente vibratórias que envolvem o planeta terrestre e outros que sediam os espíritos ditosos e carregados de promover o progresso moral dos homens. Então, o Flamengo está dizendo para a gente aqui que nós temos dois tipos de moradas que Jesus se referiu a Sim. essas materiais, né, de planetárias, vamos dizer assim, e essas camadas que envolvem cada planeta. Porque aí nós vamos encontrar espíritos de graduação diferente, né? O planeta Terra é como uma cebola. Ele tem camadas. Uma colônia do nível de nosso lar. A regeneração é uma estrela de 6 pontas. Está 60 mil metros acima da superfície. Uma colônia como a que está a mãe de André Luiz está a 80 mil. 75, 80 mil. É uma colônia de 8 pontas. Lembra no seminário que eu fiz a estrela de 8 pontas? E vai assim. Então, nós temos que pensar quanto mais fora do planeta, mais sutil.
Da mesma forma que você, Mirinha e eu, se nos metermos à besta de querer subir o Everest, vamos ficar lá, vamos desencarnar, não temos preparo físico, psicológico, não entendemos nada. Não, eu ganhei na Mega Sena, vou montar uma equipe de trabalhadores da FEAC para subir o Everest. O Matheus vai ajudar, a dona Anitta, eles não vão nem com a gente. Da mesma forma, o Chico, quando visitou nosso lar, ele viu uma tela, um tecido fininho na parte central de nosso lar, circundando a parte central. E disse para André Luiz: posso entrar aí? Ele disse: poder pode, mas se você entrar aí, a vibração vai romper os laços perispirituais, você vai desencarnar. Olha só, isso em nosso lar. Agora, imagina numa colônia superior a nosso lar. Nós não suportamos. É aquilo que Jesus diz: vos enviarei o Paracleto, ele vos lembrará tudo o que eu digo e mais coisas, porque não podeis suportar. O Chico, com todo o. Não estamos santificando o Chico, mas era uma criatura fora do viés. E ele não tinha condições de entrar no ambiente do ministério da União Divina. Então, ter bons pensamentos, ter essa vigilância para cultivar bons pensamentos, é bom para cada um de nós, que a gente vai conseguir essa elevação, esse progresso, né? Vai conseguir melhorar. Então, nós temos que nos vigiar para que a gente possa cada vez mais alimentar-se, né? Ou nos alimentarmos de bons pensamentos. Então, ele diz que se faz indispensável que as mentes humanas diluam as vinculações ancestrais com os círculos morais inferiores dos quais procedem e que predominam nos seus hábitos emocionais e interesses morais responsáveis. Por sua vez, pelos vícios e desaires que se prolongam, transformando-se em enfermidades da alma, constatando que nós viemos com muita moralidade inferior já há muito tempo. Faz parte do processo evolutivo, da construção do nosso conhecimento, da distinção que nós fizemos pelo bem ou pelo mal, em várias reencarnações. Isso é fato para todos nós. Por isso que estamos aqui no planeta de provas e expiações, porque trazemos essa bagagem nessa nossa ancestralidade. Mas nós podemos sim começar a mudar isso e diluir essas vinculações. Então, nós temos que evitar que o nosso foco mental vagueie nessas paragens que são menos dignas. Porque se a gente se permitir continuar nessa sintonia, a gente não vai romper com esse passado inferior que a gente ainda traz, e ainda vamos atrair para nosso convívio seres que continuam em desequilíbrio e que podem até causar doenças, sejam elas físicas, sejam elas psíquicas ou sejam elas espirituais. O Nós já aluno vimos está no aí, colégio no né? nível maternal. Chega a idade dele passar para o fundamental. Se ele continuar conversando, sintonizando com coleguinhas, com professores do maternal, ele não se alfabetiza. Está no fundamental. Chegou a hora de passar para o segundo grau. Se ele continuar na sala de aula do fundamental, ele não sobe de padrão. Tem que ter um esforço. Tem que ter um. Muito porque Não o que ele fica vai agarrado no encontrar passado. é. E o que ele vai encontrar vai ter que estar de acordo com esse crescimento aí, essa escadinha aí de evolução que vai seguindo, Perfeitamente. né? E ele diz que o ser humano está destinado à glória espiritual. Ó, que glória, que coisa boa saber disso, né? Cabendo-lhe desenovelar-se dos terríveis anais mentais, constritor, uma coisa constritora que aperta, que sufoca, que o mantém em tormento e frustração. Então é a hora da gente romper com esses anéis que ainda nos sufocam e que não permitem a nossa mudança para melhor. E para o êxito desse cometimento, o que precisa ser feito? A seleção dos pensamentos. A cultivar mediante o esforço da vontade para fixá-los, substituindo aqueles perniciosos a que se está acostumado, para que possa gerar uma nova conduta psíquica de resultados saudáveis. Aqui o importante é a vigilância, né? No Para que o seminário nosso eu pensamento. disse que o projeto é a semente. A semente precisa ser lançada na terra. A terra é o nosso cérebro.
os nossos neurônios, a nossa rede neural, para que aconteça. E ter cuidado para não ficar procrastinando, deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Tem gente que já fala abertamente: ah, na próxima reencarnação eu paro de fumar. Nessa não tem jeito mais. Como que não tem jeito? A vida é sua. A vida é sua. Tenho atendido muitas pessoas no consultório com dependência de tabaco, com dependência de álcool, com dependência de cannabis e outras cositas más. E a pessoa vai ter que fazer um esforço. Ela fez um esforço para se acostumar com aquilo. Ela vai ter que fazer com esforço a viagem de volta. A viagem de volta para o homem de bem, para o verdadeiro espírita, para o verdadeiro cristão. É o Esse filho exemplo que você deu pródigo. da É a semente. parábola do filho pródigo. Vamos lá, acabou o dinheiro, acabou as festas, acabou a mulherada, comeu bolota de porco, voltou para casa. Uma mão na frente e outra atrás. Somos nós. Esse exemplo que você deu da semente, o que poderia ser feito para que essa semente venha a germinar? Cuidado, acompanhamento. Não adianta pôr a semente na terra e largar. Você Larga. precisa de escorar, de adubar, de podar, de conduzir para uma videira produzir uvas. Agora, em julho, eu podei um monte de videiras, são parreiras de uvas, na casa de amigos. Eu chego, a primeira vez eles quase me batem, que ela está carregada de folhas e galhos. Eu pego a tesoura de poda, eu sei aonde cortar, eu corto 70% da videira, Verônica, e jogo no chão. Acabou com a minha parreira. Eu falei, arruma bambu para escorar, que em dezembro vai desmontar isso tudo aí. Então, a planta precisa da poda para estimular a raiz, a seiva, a soltar nova brotação, nova rede neural. E a gente fica com aquela conversinha de arroz com feijão. É, Miriam, você tá boa? Ó, a Verônica falou mal da você. Miriam, o Fernando Emílio tá tomando todas. A Márcia, sua irmã, tá fumando todas. A gente fica naquela conversa fiada de mimimi para lá e para cá. Não conseguimos mudar o padrão. E olha a semente, olha essa orientação que Ismael recebeu de Jesus, passou para os governadores, passaram para os ministros, passaram para nós. Lê pelo menos 30 minutos por dia de Kardec para poder desenvolver tônus muscular de inteligência emocional, espiritual, intelectiva, para enfrentarmos a onda de loucura que está no ar. A onda de suicídio. Ontem na reunião, ontem não, hoje é dia 3, foi anteontem na reunião de entes queridos, tinham várias pessoas que não conseguiram falar, ou que não tiveram coragem de chegar na frente, que estavam com problemas de pessoas da família com suicídio recente. Está aumentando, está aumentando. Se você passar, você sabe onde é a Rua Alfeld? Sabe. De um lado, o Banco do Brasil, atravessa Getúlio Vargas. Do outro lado, a Caixa Econômica Federal. Aquele trecho dali, da Getúlio Vargas, até a Praça da Estação, à noite, se você passar, você fica de cabelo em pé. É uma cracolândia noturna. De dia, a luz do sol chega, espalha tudo. Droga sendo vendida na rua, cenas dantescas, inenarráveis. Mas é uma situação complexa. Muitos de nós não vamos lá com os pés, mas vamos lá com o pensamento. Muitos de nós não vamos na casa noturna com os pés, mas no escondidinho do cinema, na casa da gente, visitamos sites, visitamos ambientes nefastos. Vou esconder A isso de sintonia quem? faz. Pois é, não tem como. Não tem como. Eu roubei um lápis da Mirinha. Eu posso amanhã dar um caminhão de lápis para ela, mas aquele que eu roubei está aqui na minha cabeça. Como é que faz?
E ele continua dizendo que para o êxito do cometimento, a seleção, isso eu já li, né? Esse eu já li. Que a gente vai poder ter que cultivar melhor. Então, Claro. nessa fase de mudança de hábitos mentais, que é o que a gente está falando, precisa ter essa mudança de hábitos. E esses 30 minutos aí da orientação é bom, porque pelo menos é menos 30 minutos que não se faz bobagem, né, Falcão? 30 minutos de sintonia elevada. Como é que Já é é? alguma, para quem não O que que tinha ele disse nenhuma, aqui? Por que que é ele isso colocou aí. assim? A gente está subindo o padrão. Está subindo o padrão, né? Então, nessa fase de mudança de hábitos mentais, a oração se torna elemento de valor inestimável por aliviar as dores morais e propiciar a inspiração que procede desses núcleos de captação desse tipo de ondas, transformando-as em respostas portadoras de bem-estar, de alento, esperança, beleza e harmonia. A oração tem um poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora que é impressionante. E claro que vai atrair bons espíritos, boas intuições, boas inspirações, pensamentos mais equilibrados, só tem vantagem. Então, nós devemos orar mais do que já oramos normalmente. Fazer mais preces durante o dia, preces curtas ou preces longas, abrir um livro, fazer uma leitura em voz alta, para que a gente, porque nós ainda necessitamos dessa ferramenta para que a gente possa elevar essa sintonia, porque vontade própria ainda está difícil. A Melhorar a gente acaba se sintonia com o desvirtuando. mentor, com a mentora, tudo Oh, isso. quanta coisa que a gente Saber precisa. nós sabemos. Placas de sinalização tem de sobra na estrada da vida. A Cátia era um perigo. A Cátia dirigia a 80, 100 quilômetros por hora e não lia as placas na beira da estrada. Dizia, Cátia, você viu ali placa de curva perigosa? Vi, não. Freia esse troço que vai tomar. Ela era perigosa no volante, né? Então, o que nós vamos ver? Temos que prestar atenção, ler as placas de sinalização. Essa mensagem despretensiosa que foi lida aí na abertura do programa de hoje, do encontro de hoje, Sim, do Minuto de acender uma Sabedoria. luz. Uhum. Jesus toma conta. Na reunião de anteontem de entes queridos, eu abri o acaso, mostrei para a Lélia, falei, olha aqui, Lélia, como é que faz? Na reunião de segunda-feira, a Cecília que dirigiu, a Cecília abriu o acaso, quando ela acabou de ler, eu tomei o livro da mão dela, eu comecei e terminei a palestra A Cura Real com a mensagem de Joana de Anjos, desse tamanhozinho, placas de sinalização. Ah, mas E eu existem quero que o meu muitas. familiar volte, me abraça, psicografa, fala, Jesus não podia ter feito isso comigo, eu quero uma mãe aqui. Olha, cuidado que você perde, ela volta. Agora a Miriam continua. Então, gente, meu Então, Deus. O Armando estava falando aí que a planta ela precisa de poda para germinar, né, Armando? e nós também. Podar nossas más tendências. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que ele faz para Vencer as suas más vencer, tendências. domar, podar as suas tendências inferiores. Ô, Mateus fala, gente, só cai no abismo quem chega perto do abismo. O abismo, para mim, foi o vinho. Para você, pode ser o cigarro. Para Verônica, pode ser outra coisa. Então, deixou a cara na... Cochilou, ditado da voz Chica. Cochilou, cachimbo, cai. Achei, cara. Orai e vigiai. então, eu estava pensando nessa planta que precisa de poda, né? E na minha área profissional, meu Deus do céu, como que o ser humano precisa de poda, gente? Como que a Miriam precisa de poda, Jesus? Eu fico pensando assim, estava escutando, teve uma breve reunião lá no meu trabalho hoje, e um dos gestores falou assim, não, mas é igual babá, que vai ficar igual babá. Vai ficar, meu filho, sabe por quê? Porque nós, algumas pessoas, ainda precisam de orientação, de gerência para conduzir as suas tarefas. É mais ou menos isso daqui.
tem muita coisa, não, né? Olha atrás de mim, menina. Olha aí. Ela só Ó, tá bonita assim porque tem alguém olhando ela. Olhando isso. daqui a Está pouco, recebendo. se for um pé de tomate, tem que fincar um bambu de um lado, outro do outro. Ah, Se for uma parreira de uva, tem que colocar uma estaca para ela subir. feliz quem tem um amigo que chama Falcone, que vai lá e poda as parreiras dele. Feliz que tem parreira de uva também, né? Que nem eu nem parreira não tenho, mas tem amigo que chama Falcone. Isso aí eu tenho. Mas parreira de uva eu não tenho, não. Gente, tem que podar, tem que cuidar, tem que olhar. Você tem que olhar para o seu liderado, Senhor. Você tem que olhar para o seu filho. Ah, nossa Senhora, mas ele é um monge, velho de 40 anos. Tem que olhar. É a missão. Ah, mas eu não quero, senão quem mandou você aceitar ser mãe, gente? Não, menino, mas eles me forçaram, ainda assim teve a sua participação, gente. Ô, Senhor, tem de jeito não. Então, aí, vamos lá no Vamos Filomeno. lá. Filomeno continua falando que quanto mais a gente sintoniza com o superior, amplia-se o campo de receptividade. Isso é fantástico e é real. A gente tem algumas reuniões lá na FEA que são muito interessantes, que são reuniões dedicadas aos trabalhadores. Frequentador não deve participar, porque tem todo um processo acontecendo ali. Ah, mas é porque vocês são melhor? Não, não sou pior. Não sou pior, você precisa não. Mas há que se acompanhar, o dirigente, há que se acompanhar as criaturas trabalhadoras daquela casa. Então, a gente tem essas reuniões lá para capacitação, para aprendizado, para desenvolvimento das habilidades, né, das nossas tarefas. E muito se fala lá que é o seguinte: ai, gente, fulano está ampliando a mediunidade dela, fulano está sintonizando com o superior. Mas isso, para sintonizar com o superior, eu preciso parar de ver sei lá o que na televisão, que eu nem vou citar, não, porque pode até né, machucar um ou outro aí. Mas assim, eu preciso mudar o hábito que eu tenho. Nós estamos falando esse livro aqui desde o princípio, nós estamos 7 capítulos. O que que faz a gente melhorar? Mudança de hábito. O que que faz eu sintonizar com alguém aí que você queira? Por exemplo, a pessoa adora o Bezerra de Menezes, quer sintonizar com ele, né? O que que faz? Mudar o hábito. Primeiro eu mudo o hábito físico para tentar mudar o meu pensamento. Mas não, eu quero mudar o meu pensamento rápido, quero virar colega lá do Bezerra, comendo pipoca, vendo televisão, procrastinando. Oh, gente, não vai rolar, mas me desculpar, mas não vai rolar. Não vai adiantar. Então, o que o Filomeno está falando aqui? Mais eu amplio essa sintonia que eles falaram aí do mundo espiritual com o superior, mas eu percebo que eu recebo. Isso é muito interessante, porque o ser humano ele tem uma mania de reclamar. Ai, mas não vem nada para mim. Vem, mas você não está ouvindo a resposta. Vem antes de você pensar que não veio, gente. Então, assim, eu preciso ampliar esse canal para perceber a resposta, né? A gente já falou aqui uma vez do Richard Simana Ramarish, que é amigo do Falcone. Sri Ele é... Ramana Maharishi. Gente, eu acho que o que ele fala, eu lembro daquele todo dia. Quem ora, conversa Conversa com com Deus. Deus. Quem E medita, medita, ouve a ouve a resposta. Mas eu não fico sentada na hora. Gente, meditação é muito legal para quem faz, que inveja de quem faz, e eu podia fazer. Eu já aprendi com o Falcone, sem vergonha, isso não faço até hoje. Mas, quem sabe, essa meditação que o amigo disse é uma questão de você dar uma parada e refletir no que aquele ensinamento está dizendo para você, para que você escute a resposta do Cristo ou dos benfeitores do seu mentor amigo. Reflete, medita, na palavra meditar do verbo refletir, sobre o que você pediu e aguarda para ouvir a resposta. Né? Então, o Filomeno está falando o seguinte, que
Ou a gente percebe mais quando a gente sente a presença dos espíritos nobres. Quando a gente sente a presença de espírito infeliz, já viu que dá um peso, um negócio que pesa aqui na nuca. Ah, mas esse negócio é assim, pesa um pouco aqui na nuca, no ombro, você sente, parece que você está com a pressão alta. Quem tem pressão alta sabe disso. E aí, quando você está leve, fresco, suave, bem, e não precisa ser saltitante, falante, igual a Mirinha é, não, não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma leveza de espírito, de alma. Você está em companhia de espíritos bons. Porque, assim, é uma maneira de você saber distinguir mais ou menos como que você está naquele momento. E aí tem aquela musiquinha que eu adoro também, né? A prece altera o campo celular. Quer dizer, a Verônica falou que um dos mecanismos para a gente fazer sintonia, se fortalecer no processo com o superior, é fazer oração. Mas quantas orações eu faço? Mas que tipo de oração eu faço? Mas como é que eu faço essa oração? Ah, mas esse negócio de mudar dá muito trabalho. Dá sim, dá. Dá sim, pode ter certeza. Mexer na zona de conforto dá trabalho. E aí, gente, uma coisa muito interessante é a lei do retorno. Eu estava fazendo esse estudo, estava pensando na lei de retorno. Muitas vezes as pessoas acham que tudo que eu faço de mal para o outro, eu recebo de mal do outro ou de alguém. Gente, mas tudo que eu faço de bem, eu recebo de bem. A opção é A minha. lei é do retorno, ela não é do mal, não. Ela é do retorno. Então, aquilo que eu emano, eu recebo. Se eu estou emitindo ondas positivas do bem, eu receber o bem. Agora, se eu estou emitindo o mal, eu receber o mal. Né? Ele fala o seguinte. Ah, não, gente, aí eu fui lá no Kardec, que eu adoro aquele capítulo 14 da Gênese, os fluidos. A Kátia, ela podia ser péssima para dirigir, perigosa, sei lá o que é Eu que não falei Falcone. que ela era péssima, falei que ela era. Ah, perigosa, é. Mas não fala dela, não. Ela era perigosa para dirigir. Mas eu lembro uma vez que o Matheus falou comigo, ô Miriam, quem me chama de Miriam, né? Eu acho mó barato. Todo mundo. A torcida do Flamengo inteira me chama de Mirinha. Só ele que me chama de Miriam. Só ele. Então, quando o Falcone fala Miriam, fala, ai, não tá sozinho. Ai, eu tremo até dentro. Agora fala Mirinha toda hora, então eu sei que tá o Falcone sozinho. Ou sozinho ou tá falando por ele mesmo. Aí eu lembro que uma vez o Matheus falou comigo assim, Miriam, falei, ai, gelei. Porque ele fala assim, né? Então, Miriam, falei, ai, meu Deus. Aí ele falou assim comigo, você é muito boa a placa de sinalização. Então, ele falou assim, para sinalizar para o outro. Eu falei, ah, Jesus. Finalizar para Isso o outro é fácil. isso tem uns 20 anos que ele falou comigo. Mas eu não estou do mesmo jeito, eu tenho melhorado muito. E ele falou, ainda deu um exemplo. Você tem uma amiga assim, assim, fala o nome da minha amiga. Gente, mas o homem é uma coisa, o espírito, né? O homem não, o espírito é uma coisa. A sua amiga assim, assim, está com um problema assim, assim, e você solucionou a questão para ela, né? E essa mesma questão ou parecida na sua vida. Então, filha, placa de sinalização, muito boa quando ela está virada para você, tá? Nossa, nunca mais esqueci isso. Nunca mais. Então, eu fui lá. Ah, para falar da Kátia, minha amiga, assim, ela era muito boa, ela não lia placa de sinalização. Ela era para os outros muito boa, sobretudo para ela. Um beijo, Kátia, onde você estiver. Muita saudade, muita. E eu tô lembrando muito você agora, não sei, talvez você esteja aí do lado do Falcone, né? Porque aqui do meu lado é difícil. Nós vamos lá, vamos ver quem faz, gente. Ainda bem que ele olha para o lado. Você já viu a gente quando olha? A gente olha para baixo, olha para cima. Ele não, ele olha para o lado. Olha que coisa interessante. Aí nós vamos lá nos fluidos, né? Kardec vai falar lá, a gente tem que estudar esse livro, meu Deus do céu. Ele fala o seguinte: o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas
vias. E conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos. É isso, gente. O que que eu faço com o ambiente que eu estou? O que que eu faço com a pessoa que está do meu lado? Eu produzo coisas boas, energia boa ou ruim, dependendo daquilo que eu estou produzindo. Tá? Isso é muito Se importante. você fuma, o seu bafo é agradável? Vai dar Gente, 2 beijinhos em alguém. Se você bebe, os 2 beijinhos vai ser agradável? Não. é a Você mesma não toma coisinha. banho. Você não toma banho. O que está Gente, mas isso exalando de você? que está saindo de mim? Gente, mas foi um exemplo assim que o Falcone deu agora, mas é fantástico. Porque se a matéria, o corpo físico, você fica dois dias, não sei não, acho que um dia você escovar dente, fica um bafo horroroso, eu não aguento ficar perto, gente, sinceramente. Vou falar uma coisa para vocês. Imagina o que você pensa de ruim. Imagina. É o mesmo cheiro, pena que a gente não pode sentir. Não é? E aí, o Filomeno continua falando que a psicosfera do bem estabelece diretrizes para o nosso comportamento. Quando nos nutrimos disso, desse bem, nosso comportamento ele vai expressar os valores morais e éticos melhores que nós temos e que a gente vai conquistando mais, que a gente vai aprimorando. E o Filomeno ressalta aqui no parágrafo 7 dessa página 64, que através dessa psicosfera do bem em nós, a paz não sofre qualquer perturbação nos embates do dia a dia. Porque é uma pessoa no trânsito que te dá uma bronca, aí você às vezes nem queria fazer nada de errado, Senhor Jesus, mas nem. Eu costumo falar muito na minha área profissional, porque assim, muitas vezes desafiador você lidar com criaturas que pouco religiosas, né? A religião ajuda muito a gente, seja qual for, viu, gente? A religião ajuda muito. Fulano fez isso, fez aquilo. Eu faço a pergunta assim, você fez o quê? Não, eu tô falando. Eu tô falando de você. Porque, gente, santo aqui, meu filho, só Jesus. Não tem ninguém santo aqui, não. Então, eu não fiz isso, mas eu fiz aquilo, Jesus. Guarda sempre isso na sua vida. Eu não fiz o mesmo que a Verônica fez de errado, mas eu fiz outra coisa. Não tem santo, né? Então, assim, quando eu estou nessa psicosfera do bem, emitindo isso, eu consigo, nesses embates, lidar com isso melhor, como a gente disse na semana passada, administro melhor as questões, os conflitos e passo sem perturbação. Porque tem embate, vai ter mesmo, viu, gente? Tem jeito não. E Exemplo aí, de Jesus, né, Mirinha? Ele era colocado em situações de saia justa que a gente, na mesma situação, ia rodar a baiana. E o que que ele ai, fazia? Ele respondia com equilíbrio, com é. sensatez. Por quê? Porque já adquiriu, né, essa sintonia de equilíbrio, que é o que a gente tem que correr atrás, para que essas situações adversas não nos tirem do eixo. E assim, eu posso dizer para Verônica, atrevidamente, rebeldemente, né? Como ouvinte da fala dela, assim, ô Verônica, você está falando de Jesus. Minha filha, mas você quer chegar em quem? É. Qual a Eu quero sua chegar. referência? Qual que é o Tem que modelo ser o e guia? melhor, tem que ser o melhor. Minha referência até pode ser o Falcone em alguns aspectos, pode ser a Verônica em alguns aspectos, mas meu modelo e guia é Jesus, é nele que eu quero chegar. Então, presta atenção nisso. Então, quando a gente ouve isso que a Verônica falou, não tenha isso como uma distância, não, mas como uma aproximação e você queira chegar bem perto. Porque, assim, isso tem que ser a sua placa lá na frente. E se ele Jesus, conseguiu, a gente consegue. né? Porque se fosse impossível, nem ele teria conseguido. Então, se ele conseguiu, é porque é possível a gente Ah, conseguir. mas ele era o Cristo, ele era adotado, ele veio para isso, mas ele falou que a gente, eu faço, você pode fazer também. Cristo Ou falou até isso. mais, né? Ou até mais, se você quiser. Tem hora que tem vontade de bater em mim, viu?
em sintonia superior, ficamos equipados para alterar o rumo das nossas experiências. Fantástico isso. É o que a gente ouve na FEAC, quando fala assim, nossa, eu estou vendo quadros que eu não via na minha mediunidade. Por que você está equipado para experiências melhores? Por que você está sintonizado com o bem? Por que você tem percorrido um caminho mais sadio? É isso, né? E isso a gente faz, quando a gente faz isso, a gente aumenta a fraternidade que existe em nós, ajuda mais o próximo, compreende mais o outro. Quando eu saio aqui da minha casa para ir para trabalhar, meu trabalho é bem pertinho aqui, mas eu estou de carro, né? E depois para subir um morro com 61, estou velha, sabe, Na gente? sua idade faz mal. Faz mal, menino, negócio de doido. Imagina a sua, né, gente? Eu mudei de ficha há 15 dias, tive que pedir o Fred para me trazer em casa depois da reunião mediúnica, que eu não aguentava subir Eu o vi, morro. ele estava todo dolorido. Eu ri muito dele. Então, gente, gente, aí quando eu vou para o meu trabalho, eu falo assim com Jesus. Jesus está sentado no meu carona. Ah, que pretensão! Você acha que ele está sentado no meu carona, gente? Satanás. Pelo amor de Deus, não vai. Quem vai sentar do meu lado é Jesus. E o Júlio, o Nico, o Delguinho, aí, você é doido. Que seja, gente, que seja. Mas é o Cristo que é a minha companhia. Porque senão não vai, não. Ninguém consegue mudar a mirinha, não, tá? É só eu e o Cristo mesmo, tá? Então eu vou falando com ele, Jesus, assim, assim, Jesus, assim, assim, faça as preces que o Falcone me ensina, há 100 anos que ele me ensina as preces, vou fazendo as preces, chega um dado momento, fala assim, agora eu quero te fazer um pedido especial. Ele fala comigo assim, eu já sei, minha filha, qual que é, mas pode fazer. Todo dia ele fala assim comigo. Aí eu falo assim, eu quero pedir para eu compreender o outro. Achei que era outra coisa. Não, não é isso que você está pensando, não. Você nem fala, não. Eu quero compreender o outro. Gente, coisa mais linda e importante, aquela criatura que compreende o outro, tem inveja de pessoa que faz isso, e compreende o outro, que é empático, se coloca no lugar do outro. Quando você compreende o outro, gente, você permite que o outro fala, você permite que o outro transmita a dor dele, você respeita o outro. Então fala, Jesus, eu quero entender o outro, tá? Quero compreender, respeitar o outro. Ele fala assim, não se preocupe não, filhinha, eu vou te ajudar. Estamos juntos hoje. E aí nós vamos, porque não é mole você viver com várias pessoas do seu lado, e aí, se você não te frear, se você. Isso é tentar manter uma sintonia no positivo, que não seja superior, né, nas Pleiades, mas assim, tentar manter. E aí eu preciso de muita oração, foi o que a Verônica falou. Se eu não conversar com Jesus, eu não consigo fazer isso. Consegue, Falcão? Pedi e obtereis, batei e abri-se-vos-á. E eu vou E conversar com quem? É com ele, é com o Cristo. Você Mateus acha que eu não sete converso com sete. o Mateus? Eu converso com o Mateus. Mateus está lá, nem está lá do lado do Falcone, não. Você está outro, fazendo outras coisas. Eu falo, Mateus, dá um jeito nisso, meu filho. E ele dá, sabe que não dá? E aí, o Filomeno, uma coisa que a gente escuta muito, que eu acho muito legal, e é o que o Filomeno está falando aqui em outras palavras, seja você a mudança que você espera do outro. Palavras de Mahatma Gandhi. Você quer ver o mundo mudar? Muda você. Ah, não, mas o Falcone precisa mudar. Ele tem que mudar esse cabelo, ele tem que mudar esse jeito de ser, de falar. Mude ser. Mude você. Ah, mas eu não faço isso que o Falcone faz. Tá picotando a sua voz, Mirinha. E contou, mas eu tô Picotou. quietinha, é o computador que é ruim. Vamos para frente. Se picotar, fala de novo. Então, o que que precisa? Eu preciso mudar aquilo que eu não estou fazendo bem feito. E o Armando, aquilo que ele não está conseguindo fazer bem feito ainda. Ainda. Porque é possível que a gente se modifique.
E aí o Filomeno vai falar assim: com isso a gente experimenta a alegria de viver. E é assim mesmo. Eu me sinto assim. Quando eu consigo fazer em mim a mudança que eu quero ver na Verônica, eu fico numa alegria, porque é isso que eu estou buscando para a minha vida. Não quero mais nada que isso, não. Ah, não quer ficar rica, milionária, arrumar um marido rico? Marido, Deus me livre. Nem rico, nem pobre, nem gordo, nem baixo, nem alto, nem coisa nenhuma. Rico até mesmo. Ah, isso aqui, mas como diz o Falcone, eu sou seu amigo, eu não desejo isso para você, não. Então, vamos com isso que nós temos, que é o que nós temos para hoje, está muito bom, né, Verônica? E aí, com isso, a gente vai erradicar a perturbação, os hábitos perniciosos, quando a gente aprende a substituir esses vícios por atitudes nobres. Quem foi no seminário ouviu Falcone falar muito sobre substituição de vícios. Substituir um comportamento pobre por um nobre. Miriam, mas isso não é fácil. Ninguém disse que é fácil. E quando eu digo que não é fácil para mim, não é para Falcone, não é para Verônica, não é para Mateus, não é para ninguém. Então, não precisa achar que é privilégio seu sentir a dor e o peso de não conseguir se modificar. Não é privilégio seu. Todos nós passamos por isso. O que eu preciso é o quanto eu coloco de força, de coragem e de empenho para modificar o que há em mim. Ainda que eu vou levar uma vida. Mas eu vou sair dessa encarnação, eu, Mirinha, sabendo explicar detalhadamente sobre o que é ser humilde. Ainda vou aprender isso. Realmente eu não sei. Quando fala assim, humildade, eu falo assim, gente, essa palavra é assim, alemã. Não sei muito bem fazer isso, mas eu vou aprender. Então você tem que ter um propósito na sua vida. Qual é o propósito da Mirim? Aprender a ser humilde. Mas não tem que ser arrogante. Hoje eu sou, mas amanhã você não. Qual é o seu propósito? O que você quer para a sua vida? Eu quero uma casa de campo, periquito, papagaio, um cachorro bonito, branco, daquele pelo. Me desculpa, mas isso não é propósito. Isso é objetivo, meta, coisa que você quer material. Propósito, gente, é o que eu quero para a Mirinha, para o ser, para o espírito. O que a Mirinha precisa melhorar? Isso que é propósito. Pensa nisso. E aí, eu lembro de uma coisa que o Falcone falou lá no seminário, que me tocou muito quando ele ensinou sobre a nomofobia. Nomofobia, né, Falcone? Dependência de celular. Ele levantou perguntando quantas pessoas sabiam disso. 2 sabiam. 2. Ah, não, mas eu não sou dependente de celular, não. Sou não. Você pode desligar seu celular. Faz essa experiência. Esquece ele no pacote de arroz e vai trabalhar. Não, mas eu trabalho com celular. Eu entendo isso, eu também trabalho com ele. Você hoje entra dentro de uma empresa, em vez da empresa te dar o celular da empresa, a empresa grande até faz isso, né? Mas a empresa mediana não consegue ainda. Você tem que usar o seu. Aí, para falar com o contador, com o fornecedor de queijo, com não sei o quê, você fala no seu celular. Problema nenhum com relação a isso, né? Mas você tem que andar com ele. A gente vai ver, na hora da palestra, na hora do estudo, pede para guardar. Se aquilo ainda que você fala, tá bom, pode guardar aí. Guarda. Mas aquilo te dá um comichão por dentro. Esse comichão é a nomofobia. É você estar dependente do celular. Não, Mirinha, não tem nada disso, eu nem abro o celular, eu nem ligo para esse trem de celular. Mas você tem fobia de quê, querido? Querida? Por isso que eu falo. Não é disso, mas é daquilo. Qual o hábito que você tem ainda e sabe que é nocivo, é tóxico? Aí eu vou perguntar para o Falcone. O que é, qual é o degrau? Aí nós vamos levar lá para o seminário. Para mim foi muito rico, viu, gente? Muito rico, muito rico. Qual é o degrau que eu preciso subir para me ficar livre dessas fobias? Mark Twain, ou Mark Twain, um grande pedagogo, pesquisador americano, eu gosto muito dele, um bigode grande.
Ele diz o seguinte: ninguém se liberta de um hábito nocivo julgando-o pela janela. É necessário trocar por um hábito construtivo. É necessário isso, tá? Eu gostava de correr, um exemplo, não é o meu caso. Aí, de repente, o meu joelho não está me permitindo correr mais. Vou fazer hidroginástica. Vou fazer outra coisa. Agora, estou trocando uma coisa boa por outra coisa boa, dependendo da minha limitação temporária. Agora, e um hábito negativo? Por que você ainda fuma, Falcone? Porque eu sinto prazer. Eu tenho que procurar algo que me dê prazer e não tenha os efeitos colaterais do cigarro. Então, trocar um hábito negativo, destrutivo, por um hábito nobre, construtivo, é uma tarefa de aprendizagem. Verônica, você não está andando mais de bike no Cascatinho? Cansei, Falcone. Verônica andava todo dia, fazia aí o circuito dela. O que você colocou no lugar? Nada. Cabeça vazia, oficina das trevas. Então, precisamos trocar. Precisamos trocar. Eu disse lá no seminário sobre os desertores, pessoas que prestavam excelente trabalho nas casas espíritas, não só na FEAC, e que depois do bendito fraudemia aí do vírus, não voltaram, desertaram o trabalho. Pessoas que abandonaram o trabalho. E colocaram o que no lugar? Eu não sou obrigado a ficar espírita até o último suspiro. Amanhã, se eu cismar de ir para a igreja tal, para um mosteiro tal, para não sei o quê, mas eu preciso de trocar por algo melhor do que eu estou fazendo hoje. Pelo menos similar. O ideal é melhor. Isso chama-se ressignificar. Ressignificar a minha vida para melhor. Agora, se eu estou convivendo com uma pessoa tóxica, termina esse relacionamento e arrumo outro mais tóxico ainda, estou repetindo o padrão. Agora, se eu estou atraindo pessoas tóxicas, é porque eu sou tóxico. Simila, similus curanter. Semelhante atrai semelhante, semelhante cura semelhante. É aquela velha história da mulher do malandro que tinha no Rio de Janeiro, que gostava de apanhar. Se ela não apanhasse, era um modo que ela se sentia massageada, se sentia valorizada. Não é assim que a vida fala, não. Isso é muito bonito na música, no teatro. Aí na vida real, um tapinha não dói? Dói. E como dói? E como dói? E aí, uma coisa que eu aprendi lá nesse seminário, eu quero compartilhar com vocês, é o seguinte: eu só chego no segundo degrau se eu passar no primeiro. Deus não abre as portas do segundo passo se você não der o primeiro. Não te libera o conteúdo do segundo andar se você não construir o primeiro. Então, temos que primeiro cavar o alicerce, em cima do alicerce construir o primeiro andar, em cima do primeiro construir o segundo. É o ditado dos italianos: piano, piano si va lontano. De passo em passo eu chego lá. Nós, mineiros, temos um ditado semelhante. De grão em grão, a galinha chupada. Pega a galinha, abre o bico da galinha, põe um funil e vai assim, bruf, empurra lá. Você mata ela engasgada. E uma coisa interessante é, o que é o primeiro passo para você? O que é o primeiro degrau para você? Né? O que é o primeiro degrau para você, Miri? É isso que você precisa se perguntar. Qual é o vício, qual é o hábito inadequado que você precisa vencer? Eu já falei um monte meu aqui, gente. Eu, na hora que eu estou fazendo entrevista, essa semana eu fiz milhões. Ai, Senhor, já estou até de tanta entrevista que eu fiz. Mas vou te falar uma coisa: como que a gente aprende entrevistando em cada peça rara? É muito legal. E eu, assim, eu não sou um RH convencional, sou totalmente diferente do que pode imaginar, porque eu faço as perguntas muito doidas. E eu conversando hoje lá, a pessoa me falou assim: ah, eu quero largar um vício lá que ela tem. Aí eu falei: você está fazendo o que para isso, filho? Ah, não estou conseguindo fazer nada, não. Mas se você não tentar alguma coisa, não vai ainda, minha filha. Então, assim, eu já falei, aí eu falei com ela assim, antes de chegar nesse ponto, eu perguntei ela assim: qual é o ponto de melhoria que você tem, minha querida? Ah, nenhum, ninguém reclama de mim. Eu falo: eu sou menina, você devia estar lá do lado do Cristo?
Aí meu patrão me olha assim, dá até umas risadas. Não, porque todos nós precisamos ter uma coisinha que precisa melhorar. Ai, gente, senão não era para nós estar aqui na Terra. Não é isso, não é verdade? Olha a última frase da mensagem. Pensar bem para agir melhor é o desafio do momento que aguarda a decisão moral dos indivíduos. Pensar bem para agir melhor é o seu, internauta, é o meu, é o nosso desafio do momento que aguarda a decisão moral dos indivíduos. Não adianta eu ter um corpo de Mister América e uma mente suja. Não adianta os meus exames de sangue, o hemograma dá tudo certinho, bonitinho, colesterol, triglicerídeos, açúcar, testosterona, progesterona, não sei o que, ureia, creatinina, tudo certinho. E eu ser uma caixa de brutalidade, de ignorância, de lixo. Túmulos, diz Jesus, caiados por fora e cheios de podridão. Possa chegar na FEAC num carro conversível, terno francês, sapato de cromo alemão. Nossa, o cara melhorou, né, financeiramente. Será que ganhou na Mega? Ou o que aconteceu? Mas quando abre a boca, só sai lixo. Ô, amor, você lembra uma vez que você contou um caso para nós de uma pessoa que frequentava a FEAC, e ela era linda, né? Ela tinha as melhores roupas. Um dia o Armando topou com ela de madrugada, estava toda desgrunhada, assim. Eu não reconheci. Ela passou no corredor da FEAC, olha, regalado, olhando para o outro, passou na padiola. Depois eu falei, quem é, Matheus? Ele disse, fulana de tal. Eu disse, Jesus, toma conta. Em termos de beleza física, de charme, de Chica, né, elegância, menina? era a pessoa mais top model dentro da FEAC. Mas da madrugada, eu arrepiei quando ela passou perto de mim. Eu lembro desse caso, porque assim, sapato Luiz XV, né, menina? Bolsa da Gucci. Eu que tô falando aqui, que a Armando nem sabe o que eu tô falando. Não é meu mundo. Não é? Outro dia falaram perto de mim, que a mulher falou perto de mim que o pé dela não estava aguentando usar escarpão. Eu virei para ela e falei assim, usar o quê? Escarpão, Falcone. Se eu puser um escarpão, minha coluna dói. Eu virei para ela e perguntei, querida, o que é escarpão? É de comer, de passar no pão? Você não sabe o que é escarpão? Eu digo, não. Estou perguntando. E ela contou. Eu quase tive uma crise de tanto rir. Quase caí da cadeira de tanto rir. Eu não sabia o que era escarpão. E o que é escarpão, meu filho? Sapato de mulher. Você não sabe também, não? Eu sei, gente. Quantos que eu já Salto usei alto e escarpão? salto fino. Modelo de sapato feminino. Hoje eu não uso nem mal, Olha mal aqui. tênis no pé. Olha a minha delicadeza, ó. Eu saí do exército, mas o meu escarpão aí, ó. Olha os escarpão dele, gente. Uma botinha do exército. Dá Um poder, coturno do exército. Esse aqui quem me deu foi o pai da Delprate, da Isabela Delprate. Isabela. Então, gente, é isso que a gente está falando com uma leveza, viu, gente? Com leveza. Pode acreditar nisso. Está Doutrina muito espírita é leve. algo ao alcance de qualquer pessoa, É. o pós-doc ou o analfabeto, o sábio ou a pessoa simples. Claro que cada um vai interpretar no seu nível, na sua sintonia, no seu padrão. Mas é o alcance de todo mundo. Todo mundo. Basta prestar atenção. Até o analfabeto, se prestar atenção, aprende. Aprende. Então, gente, a gente vai lá no quinto parágrafo da página 65. O parágrafo é o seguinte: esse parágrafo é belíssimo. O pensamento é, portanto, o veículo vigoroso que conduz o espírito à sintonia com a faixa de que se constitui e ao campo vibratório de energia que o capta. Eu falei assim, gente, quem que pode me ajudar com isso? Quem pode me ajudar? O Leon Denis pode ajudar demais no livro Problema do Ser, do Destino da Dor.
quando ele fala lá que nós somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. Então, o que que eu preciso de fazer usando esses 3 recursos? Força, que eu troco por empenho, eu gosto, prefiro, quando o Matheus me sugeriu, vontade e persistência. Não, o que foi que nós falamos aqui hoje, que o Falcone falou assim, não, não é a ação, é a manutenção disso. Nós já dissemos aqui hoje. Para melhorar, eu preciso persistir. Porque eu começo a querer mudar um hábito, um comportamento, e logo eu desisto. A Joana tem uma mensagem no Vida Feliz que eu amo. Quando você se resolve modificar, tudo vem abaixo na sua cabeça. Mas não desiste, não. Persiste, insiste. A gente precisa de insistir. Não é fácil, por exemplo, que meu sonho dourado é ser uma criatura humilde, maravilhosa e bela. Você acha que é fácil mudar uma mirinha que vem de onde, fez o quê? Eu não sei a minha história. Falcone não me conta. Vocês depois manda aí umas cartas, uns e-mails. Antigamente falava para mandar cartinha. Cartinha para Xuxa, cartinha para não sei o quê. Vocês põem aí no chat. Por Sim, minha filha. favor, Falcone, Você queremos, mandava carta para o Capitão Asa. não é? Põe aí no chat, gente. Por favor, faz uma campanha, gente, em meu favor, por favor, coloca assim, Falcone, conta para Mirinha o que ela foi na outra vida. Vocês põem Na aí, outra tá? vivência, não tem outra vida. Na outra vivência. Vocês põem aí no chat, escreve aí, conta, que se vocês fizerem uma força, quem sabe ele, né, se fica assim, conduído e me conta. Então, assim, eu preciso empenhar para mudar. Ah, Mirinha, mas eu não sei o que eu sou. Ah, eu sei sim, você sabe. Tá, todo mundo sabe. Uma coisa que sempre fala na FEAC também. Você quer saber o que você foi? Vê o que você é agora. Não, vê o que você está lutando para não ser. Não, mas deixa eu te falar. Tem gente que é agora e não luta nada para não ser. Mas continua sendo. Entendeu? Olha, Eu tenho várias coisas que eu sou que eu não consigo ser. Eu preciso realizar isso. A gente tem que ter um pouco de vergonha na cara, gente. Isso eu tenho muito. Mas muita mesmo. E, ó, repito, eu vou sair dessa encarnação e vou falar humildade em alemão e vou falar, explicar a vocês direitinho o que é. Então, gente, você sabe o seu tendão de Aquiles. Eu não posso querer mudar o tendão de Aquiles da Verônica. Eu não posso, gente. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo movimentar isso na Verônica um milímetro sequer. Mas o vício que está em mim, eu preciso identificar ele. Como que eu identifico? O que te incomoda no outro está em você. Joana sempre falou isso. Ai, nossa, mas a Verônica, Deus me livre, ela é brava, brava é você também. A Verônica pode ser brava, mas brava é você também. Como você não consegue mudar a Verônica, muda a braveza que há em você. Então, olha um negócio fácil. Ah, se fosse fácil assim, seria bom. Ninguém falou que seria fácil. Vamos repetir isso. Então, o Emanuel, eu gosto de chamar ele de Emanuel, ele tem um livrinho, fininho assim, tá ali na estante, um livrinho pequenininho, Pensamento e Vida. Eu já falei com vocês aqui, com a vez a irmã Clarice falou para a gente estudar ele nas contas. Aí falou, lê 3 vezes cada lição. Eu falei, gente, freira não tá bem da cabeça, não. E eu comecei a estudar, porque mandou a gente estudar, eles é que sabem melhor que a gente. Pelo menos, pelo amor de Deus. Aí eu li uma vez, falei, gente, não entendi nada. Eu já tinha estudado o livro umas 10 vezes. Li a segunda, não entendi nada. Quando eu li a terceira, eu falei, olha, tá fazendo sentido. Aí eu entendi que o espírito, no caso, Ivan Clarissa, né? Muita deferência a ela, espírito maravilhoso. Falei, agora que eu estou entendendo o que ela quer falar com isso. Eu não pensei no primeiro momento, não pensei não, mas qual que é o pensamento geral? Aí estão querendo crucificar a gente. Estão querendo ajudar a gente. Estão querendo abençoar a gente. Foi na terceira vez que eu li que eu comecei a compreender o que o Emmanuel quis dizer
que a mente é o espelho da vida. Gente, mas o que o Emmanuel está querendo dizer sobre isso? A mente é o centro emissor dos nossos pensamentos. Tudo move, é refletido como um espelho a nossa vida, conforme a faixa evolutiva que a gente tem, onde que a gente se encontra. Pensamento e vida. Vai lá e dá uma estudadinha para você ver. E aí o Filomeno, ele só confirma o que esses ícones do Espiritismo, tanto o Leon Denis quanto o Emmanuel, já falaram. Enquanto a gente tiver a oportunidade de estar no corpo físico, aproveita esta oportunidade. Né? A gente não bate bem da cabeça, não, gente. Nós estamos aqui com a oportunidade de fazer alguma coisa pela gente. Aí a gente procrastina, desencarna. A fila para reencarnar, porque não tem outro caminho, é reencarnar. Está enorme a fila para reencarnar. E aí, então, é isso que o Filomeno está falando. Gente, aproveita a oportunidade que você está encarnado e faz alguma coisa. Faz tudo que você puder para criar construções de propósitos salutares, para agir dignamente. Esse é o nosso caminho, gente. E aí, o último parágrafo desse estudo de hoje, Filomeno fala que pensar bem, foi o que Falcone leu, para agir melhor. Eu hoje penso como? Como que eu estou agindo? Eu estou pensando no primeiro degrau? Eu preciso pensar um pouco mais, um pouco melhor, para agir ainda melhor. É o desafio do momento, e é mesmo, gente. Isso tem desafiado a gente constantemente. A mim, por exemplo, eu estou me sentindo muito desafiada a ser uma criatura melhor. E não pensa vocês que não tem dor nisso. Tem sim, tem dor. Que é o desafio do momento, que aguarda a decisão moral dos indivíduos. Agora é o momento da gente virar essa moeda. Ou eu vou ser moral, ou eu vou ser moral. Tem outra. Quando você vira assim, tem cara ou coroa. Aqui nesse caso não tem, não. É moral. Então, precisa-se de um empenho pessoal. Não espera que ninguém faça nada por você. Eu estou esperando o dia que o Falcone vai me contar o que é que eu fui. Aí, a partir disso, eu vou melhorar. Primeira coisa, ele não vai contar. Isso aí é uma coisa Informação que não gera transformação, gera estagnação. Porta aberta à obsessão. Primeira coisa é isso, ele não vai contar. Segunda coisa, se ele contar, que mérito é seu? O mérito é do Falcone que está me contando. Ué, eu já sei. E outra coisa, você só consegue se modificar mediante uma história do passado? O que é isso? Que maturidade é? Então, você já imaginou quando a Miriam... Agora eu vou falar uma coisa para vocês, mas é verdade. Quando eu chegar do lado de lá, simples, humilde, cordata, sensata, maravilhosa, aí o Matheus vai falar, minha querida, seja bem-vinda. Não, agora, se eu chegar do jeito, estrambelhada. Então, assim, Cada um acorda no mundo espiritual com o céu ou o inferno que cria, alimenta, cultiva e cuida. que está dentro de cada um, gente. Céu e inferno são estados de alma, estão dentro da gente. Né? Então, assim, muito obrigado, Jesus, pela sua companhia na manhã de hoje. E pela sua companhia durante todo esse dia. É isso que a gente tem que fazer. Leva Jesus com você. Para onde você for, vai para o trabalho? Leva o Cristo. Vai para o shopping? Leva o Cristo. Ah, mas o Cristo não está no shopping, não. Tem certeza que ele vai com você, ele quer. Leva o Cristo dentro de você. Que a hora que você se posicionar dessa forma, você vai falar, estou sentindo uma presença tão boa, eu estou sentindo uma vergonha tão grande. É assim, Cristo faz isso com a gente. É com você, Falcone. É isso aí. Nada mais a dizer, lavrei a presenteata que, após lida e aprovada, receberá a assinatura de todos os presentes. Queridos Como que eu internautas, já fiz isso na outra encarnação, gente?
Queridos internautas, caras irmãs, caros irmãos, como eu disse, a doutrina espírita está ao alcance de todos nós, mas é necessário que cada um faça a parte que lhe cabe. É para isso que nós estamos na Terra. O aluno que cola, aquela história de que quem não cola não sai da escola, é um trocadilho. Na escola da formação profissional, você pode colar, mas na escola da vida não tem como colar. Não tem como tampar o buraco com a peneira, ou tampar os procedimentos inconvenientes com maquiagem. Então, vamos ler, reler esse capítulo e preparar para o próximo. O capítulo 8º é Sintomas de Mediunidade. Nem todo sintoma de mediunidade é mediunidade. Vira e mexe, chegam pessoas na FEAC, ai, Falcone, eu estou ouvindo vozes, eu estou sentindo isso. Doutor Jacó, o Matheus fala assim, procura um endocrinologista, você está com hipoglicemia. Você está dando um intervalo grande entre as refeições. Então, você está entrando num estado alterado de consciência por alterações da glicose no seu sangue. E a pessoa vai, faz o tratamento e volta e tranquilo. Então, é como Mateus diz, o Raul fala, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Nosso abraço para o Chaves, para a Jussara. Jussara está lá saindo do braço com a Tipóia, a cunhada dela também. E vamos que vamos, juntos e misturados. Lembrando que agora em agosto temos reunião de Tevabes, dia 26. Temos o curso As Cartas de Paulo online, começando com o Sidney, dia 23. Temos setembro, curso de plantonista do SOS Preces, como curso de capacitação para ministrar o passe. A FEAC está efervescente. E a semana que vem, dia 9, quarta-feira, teremos o nosso Cine Pipoca com uma película extraordinária. Quer saber qual que é? Te falo. É só participar no dia, que na abertura eu já conto para vocês direitinho. Certo? É a FEAC com você. Agosto, mês das ventanias, quem tem motocicleta põe aquelas antenas. Semana passada fui no velório, fazer uma prece no velório de um motociclista amigo meu. Foi degolado com a linha chilena, como é chamada, a linha de cerol. Minha moto tem 2 antenas, uma de um lado e outra do outro. Parece 2 antenas do grilo falante. Tem que ter cuidado. Verônica, suas palavras finais com a nossa equipe de internautas. Agradecendo mais uma vez a companhia de todos vocês. A receptividade está muito boa, né, Miri? A gente sempre encontra com alguém e isso nos ajuda, nos alimenta, para que a gente possa continuar aí os nossos encontros. E esperamos contar com vocês na próxima semana. Mirinha? Ô, gente, foi bom a Verônica lembrar isso, porque a gente encontra com pessoas, oi, te conheço. Eu falo assim, ô Jesus, tô caduca que eu não tô sabendo. Aí eu falo assim, Jesus, mas ela, não, você não me conhece, não, porque eu tô do outro lado do vídeo. Ô, gente, vocês tudo que assiste a gente, que acha bonitinho, que isso, que aquilo outro, que acha bom, que acha o que vocês quiserem achar, que coisa boa, permitir que o outro ache o que ele quiser, né? A compreensão aí. Ai, gente, um beijo para vocês. Que bom que vocês estão aí do outro lado com a gente. Que delícia quando vocês vêm até nós. Deixa eu te dar um abraço. Ai, muito legal. Um beijo, muito obrigado por tudo. Semana que vem nós estamos aqui. Lembrem que no Spotify e vários outros canais o SEGME está acontecendo nos dias ímpares e todas as atividades normais. Assine o Instagram da FEAC, @FEACnet. Todo dia quase eu posto, tem postagens diárias, a agenda de palestras. Assine o meu Instagram, @Falcone Armando, dicas de saúde. Vamos que física, emocional, espiritual. E vamos juntos, trabalhando e construindo o reino de Deus dentro de nós. Vamos orar. Amigo e mestre Jesus, espíritos bons que nos assistem e protegem. Mais um encontro com Manuel Filomeno de Miranda. Mais um encontro com pessoas especiais que são os internautas que nos seguem e nos alimentam com suas vibrações, pensamentos e energias. Mais um momento de culto do Evangelho no lar. É um verdadeiro culto do Evangelho no lar, esses 60 e poucos minutos que passamos juntos.
Abençoe cada lar, que uma bola de luz me envolva a todos os trabalhadores da FEAC, do Movimento Espírita de Juiz de Fora, do Brasil e do mundo, de todas as demais religiões, ajudando a cada país no reerguimento da ética e da moral. Por tudo que nos tem dado, colocamos nossas vidas em suas mãos. Que a paz de Deus permaneça em cada coração. Que assim seja. Muito bem. Então, semana que vem, dia 10 de agosto, quinta-feira, estaremos juntos novamente. Ajude-nos a divulgar nos seus contatos e redes sociais. Assistir um vídeo espírita, seja da FEAC, seja de outra instituição que mereça atenção, clica, dá um joinha, assina o canal, compartilha, que isso ajuda a chegar ao maior número de pessoas. Saúde e paz. Até lá. Se Deus quiser, Ele